O Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, 4 de abril, está começando. E no programa de hoje você vai ver, em entrevista exclusiva, a secretária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, fala em aproximação com outros países para o desenvolvimento do estado. População espera desde cedo vacina contra a meningite nos postos de saúde em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Esporte, dia de Grêmio. Tricolor precisa vencer a Universidade Católica no Chile para não se complicar na Libertadores. E com o empate do Internacional e River Plate, o Colorado segue líder. E ainda, confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E nós começamos o Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, indo direto para Brasília, onde está a equipe de reportagem que acompanha toda a movimentação do centro político do país. Ontem nós participamos da audiência pública sobre a reforma da Previdência, com a participação do ministro Paulo Guedes. Em seguida, nós vamos comentar o assunto. Mas agora, a repórter Manuela Veiga está com o senador Lazier Martins. Manuela, nesta semana o senador ele apresentou um projeto para reduzir custos do Senado, cerca de 500 milhões de reais por ano. Quais seriam as medidas para reduzir esses custos? Boa tarde. Muito boa tarde, Marcele. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Grande em Movimento. Mais uma vez estamos ao vivo e direto aqui do Salão Verde e dessa vez nós estamos com o Lazier, que realmente vai falar aqui um pouco sobre essas medidas desse projeto, que tem repercutido muito sobre esse corte de gastos. Lazier, boa tarde. Queria que o senhor explanasse a ideia para o nosso público lá no Rio Grande do Sul e para quem nos acompanha pelas redes sociais do mundo inteiro, os gaúchos que também estão espalhados pelo mundo. Esse projeto quais são as medidas dele e o porquê? Boa tarde a Marcele aí no estúdio, boa tarde telespectadores da RDC TV. Cumprimentos por estarem iniciando a Operação Brasília, com transmissões ao vivo daqui. É um grande feito esse, porque aqui no Congresso, onde estamos falando, agora no Salão Verde, da Câmara, vizinho do nosso Salão Azul do Senado, há no momento uma extraordinária fertilidade de temas de interesse coletivo e interesse jornalístico e telejornalístico. Aqui ao lado da Manuela, olha, Manuela, esse último projeto que eu entrei, ele é muito extenso, mas eu já vim para cá há 4 anos e pouco com a intenção de combater o excesso de gastos. O Senado gasta demais, não tanto como o Poder Judiciário, como a própria Câmara dos Deputados, como o Poder Executivo, como o Ministério Público Federal. Todos gastam em demasia, não é? São instituições perdulárias, gastam além do necessário. Mas só o exemplo do Senado, o orçamento para este ano vejam bem, 4 bilhões e 503 milhões de reais. É muito dinheiro. Isto é mais do que toda a Polícia Federal do Brasil, mais do que os auditores federais, etc. Não precisa tanto. Então, eu protocolei na Secretaria do Senado, na semana passada, um projeto para reduzir gastos. Se nos 16 itens que eu aponto observarem a proposta, dá para reduzir 500 milhões de reais por ano do Senado Federal. São 4 bi e 503 por ano. É muito dinheiro. E tem sobrado dinheiro anualmente. O Senado tem devolvido dinheiro para o Tesouro Nacional porque não gasta tudo. Devolve, em média, cada ano, 250 milhões. Bom, agora, se você me pedir, Manuela, relacionar todos os itens, é muita coisa, tomaríamos todo o tempo do noticiário hoje da RDC. Mas, rapidamente, sim. Vedar, por exemplo, utilização de funcionários de prédios funcionais do Senado, veículos, passagens aéreas para o exterior em categoria executiva, não é? Reduzir o número de funcionários por gabinete no Senado, já foi 79 o número, um absurdo, uma loucura.
Atualmente, o máximo é 50, estou propondo redução para 40. Não é o meu caso, eu tenho 14. Tenho 14 aqui no Senado e tenho 4 em Porto Alegre. Bom, por exemplo, tirar remuneração de chefia que não tem subordinados. Isso é uma excrescência, mas tem aqui no Senado. E assim por diante, como eu disse, são 16 itens. Se der para reduzir uns 10, já teremos uma economia considerável, verba que poderá ser direcionada para grandes carências do público brasileiro, para a educação, para os hospitais, para saneamento. O Brasil é um país pobre, 49% da nossa população ganha até 3 salários mínimos. Vivemos uma profunda crise econômica. O déficit do ano passado foi de 139 bilhões de reais. E aqui nós gastando esta loucura de valores. Então, por isso eu espero que tenha receptividade pelos meus colegas. É claro, vai ter proposta de emendas, vai ter protelações, mas pelo menos nós estamos alertando o público brasileiro, a população brasileira, o escárnio em que se constitui o gasto do parlamento brasileiro. Lazier, muito obrigada pelas informações, né? Então, aí está tramitando, né? O projeto, como o próprio Lazier já explicou para a gente, foi protocolado. E agora a gente vai ver, né, os próximos desdobramentos aí desse projeto, que tem, com certeza, um ganho muito importante para os cofres públicos. Marcélia, contigo. Com certeza, um excelente projeto, né? Mas, Manu, eu comecei falando aqui no Rio Grande em Movimento que ontem o ministro Paulo Guedes participou de uma audiência pública sobre a reforma da Previdência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Manu, tu por aí, qual foi a repercussão da fala do ministro? Bom, Marcele, como a gente já comentou ontem no Jornal da RDC, hoje esse assunto ainda continua repercutindo. Porque sim, ele teve uma postura muito, vamos dizer, áspera durante toda ali a CCJ. E, inclusive, os parlamentares da oposição, em vários momentos ali, se demonstraram de uma forma bem acirrada, né? Colocando em pauta toda a forma de negativa em relação ao posicionamento de Paulo Guedes. Ontem mesmo, depois de toda essa movimentação, a gente conversou com deputados da bancada gaúcha, inclusive falamos com o líder da bancada gaúcha, o Giovanni Cherilli, do PR, que ainda ontem foi nomeado pelo PR como um dos membros agora da CCJ também. A gente conversou com os deputados e é o que agora a gente confere no VT. A seguir, Marcele. Tem 2 pontos na casa que são muito claros, assim. Uma é que todos os 513 deputados sabem da necessidade de haver ajustes. A questão é, todos os partidos também já propuseram e todos têm expectativa de ou continuar ou ser governo lá na frente. É o quanto isso é possível ajustar, para que nós não caiamos aí numa injustiça social em função de um ajuste fiscal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a indefinição em relação a qual proposta será efetivamente tramitada na casa. Porque esta PEC, ela recém está na CCJ, num juízo, eu diria, inicial de admissibilidade, que são apenas as questões formais e não a questão material, que será feita na comissão. Hoje, a vinda do ministro Paulo Guedes, se percebeu que o assunto ainda está muito politizado, partidarizado. Acho que a reunião lá no Senado, na semana passada, que eu pude acompanhar, ela foi até um pouco mais profunda, produtiva, né? E, sinceramente, eu acho que não esclareceu as dúvidas em relação ao que é possível continuar tramitando aqui na casa. Então, essa questão vai ser protelada, entre aspas, para a comissão especial que tratará o mérito da PEC e ninguém sabe se ela poderá chegar ou não no plenário com votos suficientes para ser aprovada ou não. O senhor acredita que, apesar com todas essas divergências, há possibilidade de votação ainda nesse semestre ou é arriscado comentar, deputado? Eu acho difícil porque é um assunto complexo, com uma repercussão social muito grande. É um projeto que tem pontos polêmicos, como é o caso da agricultura, né? E há uma vontade de muitos parlamentares de modificar o projeto nessa parte. Também o BPC, que é um benefício continuado que retira alguns direitos e eu acho que o governo já está consciente de que poderá modificar aqui na Câmara, especialmente para aquelas
aqueles casos na área social. Também o meu papel aqui como coordenador da bancada gaúcha, aqui no Congresso Nacional, hoje foi acertar as emendas de bancada, que houve um corte de 30%, então tivemos que diminuir 36 milhões da bancada, mas conseguimos manter as escolas agrícolas, que os deputados e senadores estão indicando, e manter 68 milhões para a saúde. Repercussão e nós continuamos lá em Brasília. Daqui a pouco a gente aciona novamente a nossa equipe de reportagem que segue então por Brasília, mas agora a gente fala de previsão do tempo. O clima em todo o Rio Grande do Sul é de instabilidade, em algumas regiões inclusive já está chovendo, mas a gente confere como ficam as temperaturas para esta quinta-feira. Em Porto Alegre, a mínima foi de 20 graus e não deve ultrapassar os 28 nesta quinta-feira, de sol com nuvens, com chuvas rápidas ao longo da tarde e da noite. No sul do estado, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus e também pode chover a qualquer momento em Pelotas. Na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, a máxima não passa dos 25 graus em um dia nublado com instabilidade e pancadas de chuva. Na região central do estado, a máxima é um pouco mais alta, chega aos 31 graus e chove rápido em alguns momentos do dia em Santa Maria. Em Bagé, na fronteira, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E nós vamos para um rápido intervalo, então não saia daí. A gente ainda vai ver os gols da noite de ontem no Beira-Rio. A gente ainda vai conversar também com o prefeito de Esteio. Então tem muita informação chegando aqui no Rio Grande em Movimento. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento agora para falar sobre esporte. Mas vocês já viram que aqui ao meu lado não está o Ribeiro Neto, né? Ou o Ribeiro deu uma remoçada. Não, o Ribeiro está dando uma remoçada, está emagrecendo, mas sou Guilherme Paz, né? Guilherme Questão Paz, de repórter, substituindo hoje Ribeiro Neto. Que vai falar com certeza sobre o jogo do Internacional, 2-2, um empate. O que isso significa, Gui? E que jogo, né, Marcelo? O Internacional que realizou o maior jogo nos últimos 2 anos. E é uma questão que 47 mil pessoas, alguns saíram decepcionados, mas o Inter se colocou em outro patamar. Quem nos conta mais um pouquinho sobre o jogo é o repórter Pedro Oliveira. Mais de 47 mil pessoas presentes. Um duelo que conta com 6 títulos de Libertadores. Quem já sabia a magnitude do jogo era D'Alessandro, que com o seu tradicional La Boba desconcertou a zaga do River e começou a história do gol colorado. Mas foi Nico Lopes, desviando o chute de Iago, que abriu o placar no estádio Beira-Rio. Sempre que seja alguma coisa positiva, em algum momento dentro do jogo, em algum lance onde eu possa tirar alguma vantagem, e ver que o marcador me dá esse espaço, vai acontecer. A atmosfera da partida pedia mais. 1-0 sobre o atual campeão da competição não era o suficiente. Até que Edenilson aumentou a vantagem numa linda jogada. 2-0 para o Colorado. O mesmo Edenilson que foi protagonista no segundo gol foi quem acabou ajudando o River Plate a ressurgir na partida. Mão na bola, pênalti, gol do River. Ah, bola parada. A mesma que vem assombrando o Inter durante o ano inteiro. Vitor Cuesta cometeu a infração e De La Cruz, numa linda cobrança, não perdoou. 2-2. Eles acabaram fazendo 2 gols de bola parada, que eu sempre falo que bola parada decide jogos, decide a nosso favor. Decidiu hoje para um empate para o River. Mesmo cedendo o empate, o Internacional continua em primeiro lugar do Grupo A da Libertadores com 7 pontos, 3 a mais do que o segundo colocado, o Palestino. Mesmo com tudo isso, o Inter ainda não terminou a sua grande semana, porque nesta quinta-feira, dia 4 de abril, Colorado faz 110 anos de história. E além de tudo isso, o Internacional joga contra o Caxias no sábado, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. E é isso, a gente pensar no jogo de sábado, porque precisamos fazer um bom jogo. A equipe do Caxias é bem treinada, bem organizada. E a gente quer estar nessa final do Gauchão, então precisamos fazer um bom jogo e respeitar muito a equipe do Caxias. Aniversário do Internacional, pode ser considerado um presente esse empate?
Presente esse empate, Internacional e River Plate é aquele jogo que o Inter tinha que pontuar dentro de casa. Na terça-feira que vem tem um Palestino, é aquela vitória dentro de casa também que o Inter vai se classificar. Então o empate ontem foi muito tranquilo, a presença dos torcedores foi o presente para o Internacional, 47 mil torcedores, uma renda de R$2.228.000, um baita presente. E amanhã, o maior presente, eu acho que do ano, Paulo Guerreiro tem condição de jogar no sábado. Acho que é isso, né, Marcelo? Do Internacional. Já que a questão do Grêmio... Hoje é um dia importante também, né? A questão do Grêmio é aquele jogo de vida ou morte. O Grêmio que é o pior brasileiro na Libertadores da América. Todo mundo achava que o Grêmio, tricampeão da Libertadores, ano passado semifinalista, iria levar com tranquilidade esse ano a classificação para as oitavas. Mas não está sendo bem assim. Hoje à noite no Chile, a Universidade Católica. Você confere aí. Desde a entrada no ônibus sentido aeroporto em Porto Alegre, a saída do avião em Santiago, no Chile, os jogadores do Grêmio carregaram a responsabilidade da vitória. Sabemos da importância do jogo, sabemos que precisamos dos 3 pontos. Então o professor Renato conversou bastante com a equipe, todo mundo sabe da responsabilidade de todos e está todo mundo preparado. Uma grande decisão para o tricolor. Hoje, às 7 horas da noite, no estádio São Carlos de Apoquindo, contra a Universidade Católica. O time chileno tem força máxima para o confronto. O experiente José Fuenzalida é o destaque da equipe, que na Libertadores soma 3 pontos na competição. É o vice-líder do Grupo H, mas na última rodada foi goleado por 4-1 para o Libertad fora de casa. O mesmo Libertad que venceu o Grêmio na Arena, deixando a equipe em uma situação complicada na tabela. Apenas 1 ponto em 2 partidas. E no pior cenário com a derrota, precisa vencer todos os 3 jogos restantes e depender dos resultados paralelos para conseguir a classificação. Sabemos que sempre aqui, quando joga aqui, não é jogo fácil, mas nosso grupo está preparado para fazer um grande jogo. O retorno de Pedro Jeromel à zaga é garantido. A única dúvida mesmo fica na cabeça de Renato pela ponta direita. O provável time tem Paulo Vitor no gol, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Michel e Maicon no meio. Na ponta direita, Montoya ou Matheus Henrique, Luan, Everton e o centroavante André. Então acho que o grupo está todo mundo focado, está todo mundo com o mesmo intuito, com a mesma vontade de vir para cá e fazer um grande jogo e trazer um bom resultado para a gente continuar firme na nossa busca para a classificação. E ainda falta então uma definição, né? O que pode ser? Pois é, essa questão da extrema-direita, Renato Portaluppi veio ao longo do ano trabalhando vários jogadores. O Alisson, que era para ser o titular nessa função desde janeiro, só que ele se lesionou, ficou fora. O Marinho entrou no mesmo jogo, fez gol, se redimiu com a torcida, com aquele episódio que teve contra o Flamengo. E daí veio o Montoya. Montoya foi uma contratação, a grande contratação do ano, e não colocou ainda o futebol em prática. Aquele futebol vistoso que a gente já viu na Libertadores da América, no futebol europeu. E daí também agora surge Matheus Henrique. É aquela boa dor de cabeça. Renato tem 4 opções, mas Matheus Henrique está treinando durante a semana na ponta direita. Ele que vem sendo um dos melhores jogadores do Grêmio nos últimos 4 jogos, jogando mais centralizado, pode ficar na direita para ter lugar no time. Marcele. Tem palpite para o placar? Palpite para o placar é o seguinte: para o Rio Grande do Sul respirar na Libertadores ainda, o Grêmio tem que ter a vitória. Uma derrota do Grêmio deixa o time a 5 pontos do segundo colocado. E nessa questão, 5 pontos, faltando 9 para ser disputados, o Grêmio estaria praticamente fora. Teria que vencer os 3, depender de resultados. E aí a situação é complicada. E eu tenho uma dúvida ainda. O jogo é no Chile, né? Então como é que quem quer assistir daqui, quem não conseguiu viajar para o Chile, como é que vai fazer hoje à noite? Poxa, pois é. A questão dos direitos de transmissão da Libertadores da América. O direito de transmissão foi comprado pela Conmebol. Ficou com a entidade mesmo. E a Conmebol vai transmitir essa partida pelo Facebook. O Grêmio é o 3º clube brasileiro a ter uma partida transmitida pelo Facebook. Só que a gente sabe que a internet aqui no Brasil é um pouquinho complicada. A gente já está vivendo a experiência da Champions League pelo Facebook. Tem questão de delay de 2 minutos, 3 minutos, dependendo da residência para outra. Vai ser aquela questão curiosa, né?
pessoal assistindo pelo Facebook, que a gente já vai conferir na questão do VT da Renata Cime, só que 3 minutos na cidade de Porto Alegre, se sair um gol do Grêmio vai sair ecoando na cidade. E a gente vai conferir o VT agora de como assistir essa partida. Não temos, então, daqui a pouco a gente assiste, então. Explica melhor um pouquinho. Acho que a melhor opção ainda é o radinho, né? A questão do radinho, né? Tem todas as rádios já estão no Chile. A questão de Santiago, lá é tranquilo para eles. O que acontece? Você vai pegar o seu smartphone, seu notebook em casa, alguma das televisões antigas não tem esse sistema de acompanhar pelo Facebook. Entra lá, se você não tiver uma conta no Facebook, cria a conta para poder assistir. Entra lá e só pesquisa Conmebol Libertadores. O primeiro link, o primeiro videozinho... Agora a gente já consegue ver. Vamos ver? Já consegue ver? Vamos acompanhar aí. Então, Gui, pouco a pouco as partidas de futebol estão sendo transmitidas nas plataformas digitais. O Grêmio será o terceiro time brasileiro a ter seu jogo transmitido pelo Facebook Watch. E para acompanhar a partida de hoje é muito simples. Basta você entrar no aplicativo do Facebook pelo seu celular, tocar no ícone Watch ou localizar o Watch no menu. Na barra de pesquisa, você deve procurar pela Conmebol Libertadores e seguir a página. Assim, os jogos estarão disponíveis na sua lista. No computador, você vai em facebook.com, clica no ícone Watch do Facebook no lado esquerdo da página ou visita facebook.com/watch. Na barra de pesquisa, procure por Conmebol Libertadores e siga a página. Os jogos serão adicionados à sua lista. Por enquanto, não há opção de assistir aos jogos pelos aplicativos de Smart TV. Mas o jogo do Grêmio de hoje estará disponível apenas para os países da América Latina, sendo que no Brasil ele será transmitido em português e nos outros países em espanhol. É contigo, Gui. É isso, né? Marcele, tem essa questão muito que a gente tem telespectadores aqui da RDC que moram fora da América Latina. Estados Unidos, Itália, o meu cunhado em Israel. Eles não vão poder assistir o jogo da Libertadores. Tem a questão do IP pelos computadores. E só quem está na América Latina que vai conseguir o acesso pelo Facebook. Perfeito. Então tá, muito obrigada pelas informações. Amanhã o Ribeiro Neto já está de volta e o Gui segue na reportagem. Isso mesmo, obrigado. Muito obrigada. O Rio Grande em movimento, então a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Então fique conosco que no próximo bloco a gente ainda volta para Brasília. Então não saia daí. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital e, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E agora nós voltamos a Brasília, ainda para falar sobre a sessão que debateu a reforma da Previdência. Quem também participou foi o deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores. Quando ele falava, ele foi cortado pelo presidente da comissão e então o deputado começou a gritar fora do microfone. Mas a repórter Manuela Veiga conversa agora ao vivo com o deputado Henrique Fontana para esclarecer o que de fato aconteceu. Manuela. É isso mesmo, Marcele, realmente, né? Todo esse assunto que envolve a reforma da Previdência mexe muito aí com o clima aqui dos parlamentares e é claro que, aproveitando para lembrar, como a Marcele já reforçou, todas as entrevistas, toda a nossa cobertura jornalística aqui direto de Brasília, além de estar disponível nos canais 24 e 524 da NET, também está no nosso Facebook, no nosso Instagram, Twitter, porque essa é a cara da nossa emissora, é também levar a informação para os gaúchos que não estão só no Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro, de uma forma assim que a gente fala diretamente com o telespectador, mostrando a informação e a realidade aqui do nosso cenário político. Realmente, estamos aqui agora com o deputado. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Rio Grande em Movimento, ao nosso programa, né, comandado pela minha colega Marcele. Deputado, eu quero que o senhor fale um pouquinho a respeito da reforma, né? A gente sabe que até mesmo a participação do Guedes ontem trouxe aí um grande burburinho, tivemos aí muitas manifestações e como é que está sendo agora a repercussão um dia após essa CCJ que deu tanto que falar, deputado? Bom, primeiro cumprimentar todos os internautas, dizer da minha alegria de participar da programação de vocês, dessa iniciativa, né, de uma rede independente, que é muito bom, porque nós precisamos de mais e mais
veículos, espaço para circularem ideias do Brasil e circularem ideias com tranquilidade, sem ódio, sem intolerâncias, o confronto democrático de ideias. Primeiro, a contrariedade principal que eu tenho com o ministro e com este momento de debate é que o Brasil não precisa de uma reforma da Previdência para salvar o Brasil. Esta ideia, assim, que é muito embalada pelo pensamento único e que o ministro representa, que diz o seguinte, olha, ou faz esta reforma, e foi o momento, inclusive, mais tenso da minha disputa ontem no plenário com ele, ou faz esta reforma ou o Brasil vai quebrar. Isto é uma chantagem e isto é o que se chama de terrorismo econômico. Aliás, o ultraliberalismo fundamentalista, ele tem esta questão, essa característica. Por exemplo, há 2 anos atrás, eles diziam, tem que retirar parte dos direitos trabalhistas porque isto é que está represando a criação de empregos e isto é que está gerando o desemprego que nós temos. Os trabalhadores perderam boa parte dos seus direitos, os empregos não vieram e nós temos uma crise cada vez mais grave de desemprego. Um pouco antes disso, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, não lembro exatamente a data, eles diziam, nós temos que congelar, tem um tal mercado, que eu digo de forma irônica, que é o eleitor mais poderoso do Brasil. E, aliás, quer ser o eleitor mais poderoso do mundo. Este tal mercado, ele quer definir tudo que os países devem fazer. Ele sempre promete que vai entregar o céu para os países, se fizerem o que ele está pedindo. Aí os países fazem isto e depois o retorno não vem. Então, o que diziam também? Temos que congelar todos os investimentos públicos por 20 anos. Uma verdadeira loucura que nenhum país do mundo fez. Infelizmente, o Brasil fez contra o meu voto, mas fez. Congelou, estamos congelados, crise na saúde, crise na educação, cortaram 5 bilhões esta semana do orçamento de educação do país. E como é que está a economia? No chão, parada, estagnada. O maior desemprego dos últimos anos é o que nós estamos vivenciando. Bom, então a questão da Previdência, o primeiro tema é nós temos que olhar o Brasil como um todo. Então, quando se fala, precisamos buscar um equilíbrio nas contas públicas brasileiras. Sim, precisamos. Eu sou um deputado de esquerda, já fui governo, fui líder do governo Lula, líder do governo Dilma. Votei e encaminhei votações de reformas aqui, podemos falar sobre elas depois. Agora, quando a gente quer falar em equilíbrio fiscal de um país, nós temos que olhar todas as receitas do país e todas as despesas do país. Então, como eu disse ontem para o ministro Paulo Guedes, vamos começar cobrando a parte essencial desta conta do reequilíbrio do andar de cima, de quem tem mais condições econômicas. Vamos votar e a oposição tem 140 votos que todos serão a favor deste projeto, do projeto que institua no Brasil o imposto sobre lucros e dividendos, que nós somos um dos únicos 3 países do mundo que não cobra, é o Brasil, a Estônia e a Eslováquia, os únicos 3 países do mundo onde alguém investe 10 milhões no mercado de capitais, ganha 3 milhões e não paga nada de imposto. Então tem que começar por aí. E a mudança na Previdência, ela só pode ser feita de forma focada em quem de fato tem eventuais privilégios. E não retirar R$600 de um BPC de R$1.000, baixar para 400, que é uma crueldade, um escândalo, isto é contra o interesse do país. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho ali ao longo dos próximos desdobramentos que envolvem esse assunto que é polêmico, esse assunto que dá o que falar. Por enquanto é aqui, continuamos aqui ao vivo diretamente do Salão Verde. Eu continuo aqui com o deputado conversando um pouco mais sobre essa pauta. Marcélia, é contigo aí no estúdio. Muito obrigada, então, Manuela. Ela que vai seguir conosco, então, aqui no Rio Grande em Movimento. Ela volta mais tarde, porque fez uma entrevista exclusiva com a Ana Amélia Lemos. Mas agora a gente sai de Brasília e vem aqui para Esteio, na região metropolitana. Nós estamos recebendo aqui os prefeitos dos municípios gaúchos para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das cidades. E hoje nós recebemos, então, o Leonardo Pascoal, que é prefeito de Esteio. Muito bem-vindo, muito obrigada pela participação aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Prefeito, vamos começar falando então, essa semana, a Semana do Autismo, né, de conscientização do autismo. E o senhor assinou uma lei essa semana justamente sobre isso, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor.
Isso, nós sancionamos uma lei municipal que estende para as pessoas acompanhadas de pessoas com autismo a prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados. Então, em bancos, na própria prefeitura, em supermercados, em diversos estabelecimentos, aquelas pessoas que estiverem acompanhadas de pessoas com autismo terão a prioridade, assim como já tem os idosos, gestantes, pessoas com deficiência, né? Isso porque o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza muito por uma desorganização muito fácil do autista, especialmente em ambientes em que há muitas pessoas. Então, é preciso fazer o atendimento rápido dessas pessoas para que não ocorra uma desorganização dessas pessoas, que leve, inclusive, à possibilidade da ocorrência de surtos ou situações mais graves, né? E também evitar que essas pessoas deixem de ter um convívio social, ficando só reclusas em casa por conta, né, muitas vezes, do medo de levar muito tempo para ser atendido num determinado local. Foi uma proposta apresentada por um vereador da cidade, o vereador Santos Severo, que nós acolhemos e tornamos lei municipal. Tá certo. E olha, para seguir nessa linha de saúde, o Hospital São Camilo, em Esteio, ele voltou a atender convênios e particulares, certo? Isso deve interferir na demanda do SUS? Não, nós seguiremos atendendo 100% da demanda SUS, como já vínhamos fazendo. O Hospital São Camilo é um hospital de mais de 50 anos de existência. Historicamente, sempre atendeu convênios particulares. Em 2013, por decisão da gestão passada, foram suspensos os atendimentos, né, para essas pessoas. E nós temos milhares e milhares de pessoas, não só em Esteio, mas na região, que são usuárias, né, de planos de saúde ou de atendimento particular e que, quando vão ao hospital, acabam tendo que ter a sua internação, seus procedimentos custeados pelo Sistema Único. Então, nós retomamos o atendimento de convênios particulares, né, depois de 6 anos, para que, com isso, a gente consiga reequilibrar de forma ainda mais qualificada as finanças do nosso Hospital São Camilo, tendo com isso condições de investir mais no próprio SUS. Então, essa é uma medida de gestão para a gente poder realmente ter mais recursos para fazer frente às demandas, não só de convênios particulares, mas especialmente do Sistema Único de Saúde. Tá certo, prefeito. E lembrando que, claro, você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site, né, www.rdctv.com.br, pelo Facebook e também pelo Twitter RDCTV Digital. Pode nos mandar perguntas através do WhatsApp também, que daqui a pouco deve aparecer o número na tela. Enquanto isso, a gente fala sobre Esteio, que é um município aqui da região metropolitana e que recebeu, inclusive, diversos venezuelanos há pouco tempo. E eu queria entender agora como é que foi todo esse processo, esse acolhimento. Eles ainda estão em Esteio? Olha, foi um processo desafiador, novo para todos nós, mas extremamente gratificante. No final do mês de agosto, então, o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, me ligou, consultando se a cidade poderia receber um grupo de refugiados venezuelanos no primeiro grande movimento de interiorização dessas pessoas pelo Brasil, e a primeira vez numa parceria direta entre ONU, governo federal e uma prefeitura. E nós, desde o início, né, aceitamos esse desafio por entender que era um chamado humanitário, que era um chamado do Estado brasileiro. E então, em 6 de setembro, recebemos o primeiro grupo de 125 refugiados. Depois vieram outros 2 grupos. No total, fechamos 224 refugiados venezuelanos que nós recebemos. E por esses 6 meses fizemos um trabalho de acompanhamento, de orientação, de encaminhamento dessas pessoas. Felizmente, agora, no último domingo, nós encerramos esse trabalho com todos eles já com as suas casas alugadas ou morando em alojamentos de locais que os contrataram para que eles trabalhassem, né? Então, grande parte deles segue no município, em casas que eles próprios alugaram, estão custeando, trouxeram muitos outros familiares que estavam ou em Roraima ou na Venezuela, né? E alguns saíram da cidade por conta dos trabalhos que foram conseguindo, seja no interior, até fora do estado do Rio Grande do Sul. Então foi um trabalho extremamente gratificante, porque nos deu a condição de transformar 224 vidas, fora as famílias, né? E dar a eles a possibilidade de projetar um futuro diferente daqueles que eles estavam vivenciando lá na Venezuela. Foram 6 meses de apoio total, né? Mas agora eles seguem com apoio de saúde, podem ir nos postos de saúde, como é que funciona a partir desse momento? Na verdade, desde o início, todos os serviços que nós oferecemos a eles eram serviços que nós oferecemos também a qualquer outro cidadão, né? Seja na área do cuidado social, de saúde, de educação, são os mesmos serviços. Mesmo esse trabalho de inserção no mercado de trabalho é o mesmo trabalho que a gente coloca à disposição dos cidadãos brasileiros. Eles vão seguir acessando esse serviço, a rede municipal de ensino, os postos de saúde, como qualquer outra pessoa. O que nós faremos agora nos próximos 6 meses ainda é um monitoramento, né, com visitas em loco nas casas deles ou nos locais de trabalho,
para ter a segurança de que eles continuam estabilizados, continuam organizados e a partir daí sim ter uma total autonomia e total independência. Então será por mais 6 meses só um trabalho de acompanhamento, de monitoramento realmente. Bom, e Esteio tem diversos eventos, né? Um deles é a Expo Leite, que acontece agora em maio. Como é que estão os preparativos? Bom, os preparativos estão a mil. Hoje mesmo tem reunião da comissão organizadora, né, das diversas entidades. A intenção desse ano é que a Expo Leite FenaSul seja um evento de uma proporção ainda maior. Tem uns que chamam de mini Expo Inter, né, será a tentativa, mas há um grande grupo de entidades que são copromotoras desse evento, que vão trazer uma série de novidades, vão ampliar suas atividades ou levar para dentro do Parque Assis Brasil algumas atividades feitas fora para fazer desse evento realmente um grande evento, assim como é a Expo Inter, assim como são tantos outros eventos que a gente tem na cidade. Então tenho certeza aí que em breve, né, quando a gente divulgar a programação, todo mundo vai poder olhar que vai ser de fato uma grande festa, né, agora em maio, e todos já estão desde já convidados, né, a ir a Esteio no Parque Assis Brasil para essa feira, a FenaSul Expo Leite de 2019. Perfeito, muito obrigada então pela participação, prefeito Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, que está aí falando sobre o desenvolvimento do município. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E olha, os postos de saúde em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, ficaram cheios nesta manhã com pais em busca da vacina contra a meningite. A procura pelas doses aumentou após a morte de uma menina de 14 anos por conta da doença. Nesta unidade básica de saúde, a espera por uma dose da vacina estava alta. Pais e mães levaram os filhos para o posto já no início da manhã. Desde das 8 horas até agora não veio. É para vir de tarde, vir de manhã, daí vamos passar para de tarde, assim fica, tá desde ontem. Assim, a mesma situação. Desde as 6 da manhã. Meu marido veio, que abria o posto às 8, né? Daí ele veio às 6 para garantir a ficha. Estamos aqui ainda esperando, não chegou. Ontem nós viemos e não conseguimos a ficha. Daí acabou e hoje retornamos. A Raquel trouxe a filha de 11 anos para prevenir a doença. O medo de contágio ficou maior ainda após a morte de uma adolescente de 14 anos, nesta terça-feira, pelo tipo C da meningite. A gente tem que, no caso, se prevenir, né? Tá em toda que é parte aqui em São Leopoldo, então a gente não sabe aonde está o foco. A Ana Patrícia também achou melhor imunizar a filha. Depois que ocorreu isso aí, a gente começou a correr todo mundo atrás, né? Estamos com medo. Todo mundo tem filho, a situação está complicada. A Secretaria Estadual da Saúde garantiu o abastecimento da vacina contra o tipo C da doença. O município pediu um reforço de 400 doses, além das 900 que já haviam sido encaminhadas na segunda-feira. Porém, até o final da manhã, ainda não havia novas vacinas por aqui. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que recobrem o cérebro e a espinha. Os principais sintomas são febre alta, fortes dores de cabeça, rigidez do pescoço, vômitos e, em alguns casos, sensibilidade à luz e confusão mental. Não há surto de meningite em São Leopoldo, ainda que tenha circulado muito nas redes sociais, muita fake news, que contribuiu em muito para pânico e terror entre a população. A vacina distribuída pelo SUS é a meningocócica C, que protege contra o tipo mais comum e perigoso da doença. As doses devem ser feitas aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses. Dos 11 aos 14 anos, também há recomendação da vacina com a aplicação de dose única. Em 2018, em todo o estado, 82 pessoas foram diagnosticadas com a doença, com 11 mortes. Neste ano, já houve 8 casos confirmados, incluindo as 2 mortes em São Leopoldo. Essa vacina está disponibilizada até essa faixa etária de 15 anos incompleta, em razão de dados epidemiológicos que revelam ser muito raro, extremamente raro, um caso de meningite em pessoas acima de 15 anos. É preciso que as famílias e os responsáveis pelas crianças e adolescentes se entendam que a carteira de vacinação é um documento, né? Não é um documento para ficar perdido numa gaveta, perdido embaixo de um monte de roupa no guarda-roupa, né? Não, é um documento que precisa estar à vista num lugar onde a gente sempre lembre, né, de que precisa manter o calendário de vacinação em dia.
Mais uma vez voltamos a Brasília para conversar com a repórter Manuela Veiga. Manu, você esteve com a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado, Ana Amélia Lemos. Como é que foi essa conversa? É verdade, Marcele, eu estive com ela, nós conversamos sobre as tratativas entre os prefeitos do Rio Grande do Sul direto aqui com Brasília para levar investimentos para o estado e também sobre as parcerias com as embaixadas. É o que a gente confere agora na entrevista com a Ana Amélia. Investir no Rio Grande de ponta a ponta, atravessar fronteiras e firmar parcerias. Secretária, falar um pouquinho do trabalho, por exemplo, com as embaixadas. Como é que está sendo toda essa relação, até mesmo no sentido de trazer aspectos positivos para o Rio Grande do Sul? Falar um pouquinho para a gente desse trabalho. Muito obrigada, Manuela, pela oportunidade que vocês estão oferecendo à Secretaria Extraordinária de Assuntos Federativos e Internacionais. Eu não tenho, estou completando um mês de ter assumido o cargo aqui em Brasília. E já recebi aqui na Embaixada 2 embaixadores, o embaixador da Macedônia, que é um país dos Balcãs, e interessado numa visita oficial ao Rio Grande do Sul, que será em maio. Já está o governador Eduardo Leite, já agendou a nosso pedido, e também do embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinhos, já que haverá uma reunião de governadores das províncias argentinas em Porto Alegre, agora em abril, por conta da posse também no Codesul, que será em abril, e o governador Eduardo Leite toma posse. Então, tem assuntos. Estive também numa longa reunião com o embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt, porque haverá uma missão da Federação das Indústrias Gaúchas no início de junho no Chile, com cerca de 20 a 25 empresários que vão participar dessa missão. O Chile hoje é um parceiro, tanto quanto a Argentina, muito grande. A Argentina, hoje nós temos um superávit brasileiro com a Argentina em torno de 8 bilhões de dólares. Então, todas essas parcerias, como você disse, são parcerias relevantes, tratando de interesses convergentes, e onde não há convergência, tratar da divergência com equilíbrio, com responsabilidade, para que se encontre uma saída para isso. Como, por exemplo, na divergência que existe entre o Chile e o Brasil na área dos vinhos. E, secretária, a respeito da relação com os prefeitos, né, das cidades do Rio Grande do Sul, como é que está sendo esse tratamento para levar investimento, buscar parcerias e fazer com que o Rio Grande, em todos os segmentos de infraestrutura, segurança, saúde, enfim, o que pode ser positivo para o Estado, como é que está a sua relação direta com os governantes do Sul e as expectativas também? É a ordem do governador, a orientação dele de dar um atendimento a todos os segmentos da sociedade gaúcha, não só na área pública, prefeitos, vereadores, secretários municipais, os secretários estaduais, também toda a área pública, mas também o setor privado, nas demandas que tenham aqui no Estado. As prefeituras, veja, a secretaria tem sido uma espécie de, diga assim, de relações públicas na interface entre os interesses de um lado e de outro. Bom, então essa foi a entrevista que a gente fez com a Ana Amélia, falando sobre os investimentos para o Rio Grande do Sul. A nossa equipe de reportagem continua ao vivo e direto aqui de Brasília. A gente ainda tem uma agenda durante toda essa tarde com deputados, entrevistas e a qualquer momento, é claro, qualquer novidade, a gente entra ao vivo direto aqui do Salão Verde. Manuela Veiga, direto de Brasília para o Rio Grande em Movimento. É contigo, Marcele. Perfeito, muito obrigada. Então, parabéns pelo trabalho. A nossa equipe de reportagem, repórter Manuela Veiga e o nosso repórter cinematográfico Henrique da Rosa. Parabéns, então, e bom retorno para vocês hoje aqui em Porto Alegre. E olha, agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque Porto Alegre vai receber um evento muito bacana a partir de amanhã, a Virada Sustentável. Para entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, são diversas atividades para o público. A gente conversa agora com o Vitor Ortiz, que é coordenador do projeto Virada Sustentável. Muito bem-vindo, muito boa tarde. Queria que o senhor explicasse para nós, então, o que é a Virada Sustentável? A Virada é um festival que acontece em várias outras capitais brasileiras. Em Porto Alegre está na sua 4ª edição e que tem como principal objetivo chamar a atenção, despertar a atenção da população, sensibilizar a sociedade para as questões da sustentabilidade, a busca da sustentabilidade. Bom, para realizar isso, né, nós fazemos um chamamento público para compor a programação
E este ano nós vamos apresentar sexta, sábado e domingo quase 200 atividades acontecendo simultaneamente, muitas delas, desde de manhã, quando abre a virada um seminário ali no Teatro São Pedro, um seminário que se chama Pô Inquieta na Virada Sustentável e que vai discutir com especialistas e pessoas que também estão engajadas no movimento em busca de alternativas para o futuro de Porto Alegre, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da indústria criativa, um encontro para discutir alternativas a partir da sociedade civil, porque o festival ele é um evento que vem da sociedade, é uma espécie de vitrine de tudo que se está fazendo em favor da sustentabilidade no nosso município. E esse vídeo que a gente está vendo agora é um pouquinho do que vai acontecer. Esse vídeo ele mostra um pouco do como foi a virada o ano passado, por exemplo, a Serenata Iluminada. A virada tem muitos momentos lúdicos de manifestação artística, por exemplo, a Serenata Iluminada, que acontece na Redenção no sábado. Toda a programação é gratuita, aberta ao público. Esse momento lá na Redenção à noite é o momento de reocupar o parque, justamente naquele horário em que as pessoas costumam não frequentar o parque, preocupada com o problema da insegurança, da falta de segurança, né? Bom, ao mesmo tempo, existe toda uma programação acontecendo em diferentes pontos, programações inclusive descentralizadas. No Morro da Cruz nós vamos ter atividades da virada sustentável, na Vila Planetário nós vamos ter. Temos um campeonato de futebol, Taça Integração, reunindo times dos senegaleses, dos haitianos, dos venezuelanos, do Bonfim, da Vila Planetária e do Morro da Cruz, ali no Araribóia, aqui nos campos da Redenção, naqueles campos de futebol que nós temos ali da Redenção, o que é uma iniciativa que obviamente tem como objetivo acolher esses que são migrantes, refugiados. Tudo isso também faz parte de uma ideia de uma sociedade mais sustentável. Não é apenas as questões ambientais, são também questões de convívio humano, de igualdade de gênero, por exemplo, que é uma característica que marca a programação que nós vamos fazer sexta e sábado, aliás, sábado e domingo, na Casa de Cultura Mário Quintana. Quem quiser aproveitar, saber mais, é impossível falar aqui todas as atividades, a dica é procurar lá no Circuitos da Virada Sustentável. Se botar lá no buscador da internet, Circuitos da Virada Sustentável, já vai, é possível entrar logo nas trilhas da virada. E aí nós temos trilha de música, trilha de comida sustentável, trilha da programação para as crianças. Temos assim muitas alternativas que, claro, aí cada um escolhe a programação que acha mais bacana de curtir. Perfeito, então tá aí a dica para o final de semana, né? Começa amanhã então e segue até o dia 7. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, Marcele. E que todo mundo participe da virada sustentável e se conscientize um pouquinho mais, né? Isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. O Rio Grande em Movimento desta quinta-feira fica por aqui. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Até amanhã. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.